de Josué, capítulo de número 7. Livro de Josué, capítulo de número 7, versículo de número 21. E depois iremos ler segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. Glória. Os que encontraram onde eu encontrei. Meu Deus. Amém? Amém. Diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 2. Versículo 13 e 14. 13 e 14. E tá aí. Ele vai dizer não. 13 e 14. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 13 e 14. Os que encontraram mais uma vez, encontrei. Então levantou a capa que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou a capa que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Você senta adorando. Meus irmãos, livro de Josué, capítulo de número 7, fala-nos a respeito de quando Deus ele direciona a Josué, que foi sucessor de Moisés. Josué significa salvação. E após ter destruído a cidade de Jericó, Deus, ele, por intermédio de Josué como líder, ele deu algumas diretrizes para que Josué falasse ao povo de Israel. A primeira verdade que Deus ele disse para Josué como líder de uma grande nação é que após eles entrar na cidade de Jericó, preservasse a Raabe prostituta, pois ela havia preservado os mensageiros, os espias que até lá chegaram. Então Deus ele cumpre com a sua palavra. Raabe, a prostituta, ela é preservada em vida. E Deus ele vai agora dar algumas diretrizes novamente para Josué, dizendo: Josué, diz ao povo de Israel que eles venceram a cidade de Jericó. Maldito seja todo aquele que reerguer a Jericó. E quando você entrar em Jericó, destrua tudo, coloque fogo. Assim era uma ordem de Deus, que está em Deuteronômio, do Levítico. Após o povo de Deus tomar posse da terra, Deus dava ordem ao líder: destrua com fogo toda a cidade e os bens que nela estiverem. E mais uma vez aqui, Deus chama Josué. Diz: Josué, destrói a todos, com exceção de Raabe, coloca fogo em toda a cidade de Jericó. Porém, os utensílios, vaso de metal, vaso de ouro, de bronze, de prata, separa, porque será consagrado para a minha casa. E diz ao povo que não peguem das coisas amaldiçoadas que há
em Jericó, Deus está dando algumas ordens para Josué, dizendo: Josué, primeira coisa, destrua a cidade com fogo. Segundo, pegue os utensílios, vasos de metal, de ferro, de bronze e de ouro, e será consagrado para ser usado na minha casa. Porém, tudo que for anátema, que quer dizer maldição, nenhum de vocês peguem, para que ele não se torne maldito por aquilo que maldito era que ele mesmo pegou, e traga maldição para o meio do meu povo. A ordem está dada. Deus, ele deu as diretrizes ao povo por intermédio de Josué. A Bíblia diz que após eles ter destruído a cidade de Jericó, mas na frente tinha outra cidade por nome de Ai. Ai em hebraico significa a ruína, perturbador. Então Josué, como líder, a autoridade de Deus estava na vida dele, a presença de Deus estava na vida dele, o poder de Deus estava na vida dele, para ele exercer a vocação que Deus lhe delegou. E a Bíblia diz que Josué agora chama o povo de Israel, os soldados, separa entre 2 e 3 mil, e antes de ir à guerra contra os habitantes da cidade de Ai, eles vão espiar a cidade, vão observar a cidade. Vejam se lá tem muitos habitantes, se a cidade é fortificada, se ela é poderosa. E assim eles vão, observam a cidade de Ai. E enquanto eles estão observando, observa que lá só existe apenas 12 mil habitantes. Ou seja, na visão deles, no olhar humano, a possibilidade é de 100% de tomar posse da terra e da cidade. O que é que acontece? Eles chegam até Josué e dizem: Josué, é poucos habitantes da terra da cidade de Ai. Não precisa ir todos os soldados de Israel. Poucos. Enviou os 3 mil homens. Porque lá o povo é pequeno. Lá o povo é fraco. Lá o povo não vai ter vantagem contra nós. Lá o povo é fraco, é pequeno. Então envia só 3 mil soldados para pelejar e tomar posse da cidade. Josué envia 3 mil soldados. Vão até a cidade de Ai. E agora os homens começam a guerrear. Quem é que prevalece? Os soldados da cidade de Ai. Na ótica humana de Israel, aqueles